Vamos lá, seja bem-vindo novamente, continuando aqui nosso estudo. Hoje nós vamos ver Orígenes de Alexandria. Também é um outro escritor eclesiástico, assim como Tertuliano. Para muitos não é padre, tá? Porque também no final da vida apostatou e deixou o cristianismo. Mas assim como Tertuliano, muitos dos seus escritos se aproveitam porque tinha grande autoridade, grande erudição. Foi inclusive aluno de Clemente Romano, que é o quarto papa, né, que escreveu a Epístola aos Coríntios, e assim por diante. Orígenes nasceu entre 182 e morreu em 235. Então, também é uma figura bem primitiva aqui no nosso estudo. Que também dizem que defendeu só a Escritura, né? Vamos ver se isso aconteceu. Então, em primeiro lugar, a objeção que nós católicos fazemos sempre aos protestantes quando o assunto é esse, sobre o cânon bíblico. Vamos começar por aí, né? Começar pelo começo. Então, olha o que ele diz no comentário sobre Mateus. No que diz respeito aos 4 evangelhos incontroversos, pausa, incontroversos, aceitação universal, tá? Na Igreja de Deus debaixo do céu, aprendi pela tradição que o evangelho de Mateus foi escrito primeiro, a segunda escrita foi aquela de acordo com Marcos, que escreveu de acordo com a instrução de Pedro, e terceiro que Lucas, o evangelho recomendado por Paulo, foi composto para os convertidos dos gentios, e o último de todos é o de João. Então ele sabe, identifica que aqueles evangelhos são evangelhos mesmo, são escrituras, né? Porque a tradição o ensinou. Se você comparar isso, por exemplo, com o que Calvino diz, Calvino fala que é pelo testemunho interno do Espírito que ele sabe que aquele livro é verdadeiro. Por que Calvino tem que falar isso? Porque ele não pode se dobrar à ideia de que ele precisou da Igreja Católica Romana para saber quais livros são verdadeiros. Né, o que ele precisou da igreja, vamos pôr assim, né? Uma maneira mais geral. Então, assim, se Calvino ou o protestante admite que a igreja ou a tradição emitiu um decreto infalível de que aqueles livros são escritura, que é uma fonte segura e certa, né, então ele vai ter que abandonar o solo da escritura, porque não pode mais dizer que somente a escritura é regra de fé. Porque agora a tradição também fornece segurança. A igreja também fornece segurança. Segurança tal é essa a ponto de aceitar quais livros são Bíblia e quais não são Bíblia. Tá? Isso acontece mais uma vez numa disputa onde ele fala com um amigo dele lá, Júlio Africanus, né? Africanus acusa Orígenes de usar as partes deuterocanônicas do livro de Daniel. Tá? Então isso aqui é uma outra conversinha também da patrística aí, muito similar a católico protestante hoje. O que acontece? Africanos acusam Orígenes, porque assim, o livro de Daniel, no hebraico, ele vai até o capítulo 12 ali, né? Depois, na Septuaginta, que já seria a parte grega, né? Ele coloca o texto grego, tem o livro de a história de Susana, no capítulo 13, e Bel e o Dragão, no 14. Tá? Então esses dois livros, né, que são as porções deuterocanônicas do livro de Daniel, eles não estão no hebraico. E Africanos acusam Orígenes. Falam, você está usando, cara, uma parte espúria, ele chama. Ou seja, falsa, uma parte que foi acrescentada. Isso é uma interpolação. Então ele diz Orígenes diz a Africanos o seguinte: você começa dizendo que quando usei a escritura que contém a profecia de Daniel, fiz isso como se tivesse me escapado que essa parte do livro era espúria. Né? Então, como diz assim, você não prestou atenção que essa parte é uma parte falsa do livro. Olha o que ele vai falar para Africanos. Das cópias em minha posse lidas por mim, uma segue os 70, que é a Septuaginta, a tradição de 70, e a outra, Teodócio. E a história de Susana, que você chama de falsificação, é encontrada em ambos. Então vamos lá. Como ele sabe... eu não vou comentar, só vou seguir, depois eu concluo. E na verdade, quando notamos tais coisas, aí ele vai fazer uma pergunta retórica para Júlio Africanos. Devemos imediatamente rejeitar como espúrias as cópias em uso em nossas igrejas cristãs e ordenar à Irmandade que guarde os livros sagrados correntes entre eles e ir aos judeus e persuadi-los a dar-nos as cópias que não devem ser adulteradas e livres de falsificação? Ou seja, ele falou, cara, essas cópias que eu estou usando no grego, né, de Bel, Dragão, de Susana, são o que nós vemos na igreja cristã. E você está mandando eu largar isso e perguntar para os judeus qual que é o livro certo? Né? Aí ele continua, devemos supor que aquela providência, com P maiúsculo, né,
que nas Sagradas Escrituras edificou todas as igrejas de Cristo, não se importou com aqueles comprados por um preço, por quem Cristo morreu, para que com ele nos desse gratuitamente todas as coisas? Né? Então isso está no capítulo 4. Ou seja, devemos supor que Deus falhou na sua providência de mostrar para a igreja cristã qual é o livro certo? E é o judeu que sabe e nós não sabemos? Né? Então é muito interessante que ele sabe a versão certa pela tradição da igreja. Porque em nenhum capítulo da Bíblia está dizendo que a versão dos 70, né, a de Teodócio, é que é a versão correta, e não é a hebraica. Né? Então, outro ponto, né, de discussão onde a tradição da igreja prevalece para Orígenes. Né? E não é pelo testemunho do Espírito ao ler o livro, né? Não é porque a Escritura se autotestifica, é porque a tradição da igreja cristã aponta o livro como correto, então ele vai lá e fala amém, concordo. Né? Vamos ver agora algumas provas de tradição oral, né, em Orígenes. Então aqui tem uma parte no comentário aos Romanos, capítulo 5, ele está comentando sobre o pecado original. Né? Um pouco antes ele tinha falado da mãe de Davi, né, que minha mãe concebeu-me no pecado e tal. E aí eu vou pegar só a citação aqui que importa. Né? Ele diz assim: é também por essa razão que a igreja recebeu a tradição dos apóstolos, presta atenção, que a igreja recebeu a tradição dos apóstolos para dar o batismo até mesmo às crianças, pois eles, a quem foram confiados os segredos dos mistérios divinos, estavam cientes de que em todos havia a contaminação inata do pecado, que precisava ser lavado pela água e pelo Espírito. Então, está no comentário sobre a Epístola aos Romanos 5:9. Então, o que acontece? Ele está dizendo assim, ó, os apóstolos sabiam que tinha pecado original. E eles transmitiram uma tradição de batizar crianças, tá? Eu sei que você vai falar assim, mas tudo bem, tá lá na Escritura em Atos dos Apóstolos que eles batizavam famílias inteiras. Eu sei disso, mas nós não estamos aqui discutindo se a doutrina pode ser inferida da Bíblia ou não. Nós estamos vendo se no pensamento do padre ele aceita tradições ou não. E aonde que ele posiciona a crença do batismo para as crianças? Na tradição apostólica. Eu vou citar um estudioso aqui, batista, Beasley Murray, né? Ele diz assim, ó, a declaração de Orígenes aqui é nosso primeiro testemunho da crença de que os próprios apóstolos ordenaram o batismo de bebês. Essa ordenança não está no Novo Testamento, né? Por isso que dá tanta briga entre protestantes, se batiza criança, se não batiza criança, porque não tem uma ordem explícita. E Orígenes está dizendo que é tradição apostólica, né? Então, aqui já está provado que ele crê em tradições. Até esse batista aqui concorda conosco. Vamos mais. Vamos ver o que ele pensa sobre a autoridade da igreja agora, né? Então olha só o que ele diz no De Principiis, que é uma obra que ele fala sobre os princípios da fé cristã, né, no que ele crê e tudo. Então ele diz assim no prefácio: então, como há muitos que pensam que sustentam as opiniões de Cristo, né, e ainda assim alguns deles pensam de forma diferente de seus predecessores, agora atenção, ainda assim o ensino da igreja, transmitido em sucessão ordenada pelos apóstolos e permanecendo nas igrejas até hoje, ainda é preservado. E só isso deve ser aceito como verdade, porque não difere em nenhum aspecto da tradição eclesiástica e apostólica. Pausa. Só o ensino da igreja deve ser aceito como verdade, por quê? Porque está conforme a Escritura? Não, porque não difere em nenhum aspecto da tradição. Tradição e igreja são regras de fé para Orígenes, né? Então, imagina que ele tivesse dito assim, ó, ainda assim o ensino da igreja, só isso deve ser aceito como verdade. Aí o protestante diria assim, lá, tá vendo? Só o ensino da Escritura deve ser aceito como verdade, né? Agora, quando nós usamos uma passagem da igreja, aí eles querem objetar, falar, não, veja bem, não é bem assim, né? Se você quiser ver a força da passagem, é só trocar por Escritura, né? Troca como soa para você, né? É só você fazer essa intercambiação, né? Vou até falar mais ainda, né? Sobre o credo da igreja, olha o que ele diz no livro 1 do De Principiis. Temos agora que verificar quais são os assuntos que é apropriado tratar nas páginas seguintes, de acordo com a nossa crença dogmática. Isso é, de acordo com o credo da igreja. Pausa. Se o credo da igreja é dogmático, significa que a igreja é infalível. Por quê? Porque para Orígenes e para todo mundo, o dogma é uma verdade de fé indiscutível, inviolável, certa, segura, infalível. Dogma é dogma, você não muda dogma,
né? Isso é chamado dogma. Então, assim, se o credo da igreja é a crença dogmática de Orígenes, significa que ele está aceitando a igreja como autoridade suprema. O que a igreja crê é inviolável, né? Isso é muito interessante. Vamos mais uma, né, sobre a interpretação, né? Então, assim, desde sempre, veja, gente, como que desde o começo, desde o ano 180, aqui, 200, né, havia guerras sobre quem ia interpretar a Escritura, né? Todo mundo queria dizer que estava na Bíblia, estava conforme a Escritura, né? Mas a disputa geralmente é para quem emitiria a interpretação definitiva. Olha o que ele diz nas homilias sobre Mateus, na homilia 46. Quando os hereges nos mostram as Escrituras canônicas, nas quais todo cristão acredita e confia, eles parecem estar dizendo, eis que ele está nos quartos internos, né? Ele está falando de uma interpretação diferente de uma passagem aqui no contexto, né? Mas olha o que ele diz. Mas não devemos acreditar neles, nem abandonar a tradição original da igreja, nem acreditar de outra forma além da que nos foi ensinada pela sucessão da igreja de Deus. Aí de novo, a igreja que tem a sucessão dos apóstolos é a única que pode emitir a interpretação correta. Por quê? Porque ela tem a tradição original dos apóstolos. Então uma igreja que não tem sucessão apostólica não apita nada para Orígenes. Pode falar o que for, ele vai seguir aquela igreja que tem a sucessão apostólica, né? Tem uma outra também de Orígenes, né, sobre Clemente, que ele está comentando sobre o livro do pastor de Hermas, né, e aí diz assim, Clemente, além disso, é ordenado a enviar às cidades o que está escrito para aqueles indivíduos que no final da carta, coisas, né? Estou suprimindo aqui para ficar mais curto. Enquanto ele mesmo, Clemente, que aprendeu do Espírito Santo, olha que forte isso, ele mesmo, Clemente, que aprendeu do Espírito Santo, é ordenado a anunciar, não por carta nem por livro, mas pela voz viva, aos presbíteros da Igreja de Cristo, isto é, aqueles que possuem uma faculdade madura de sabedoria capaz de receber ensino espiritual. Então o que a gente consegue depreender daqui, né? Que ele está atestando a presença do Espírito Santo na tradição oral. Porque Clemente aprendeu do Espírito Santo e está transmitindo por voz viva, não por carta nem por livro. Então como é possível que Orígenes tenha crido que só a Escritura é fonte segura de fé? Se na tradição oral de Clemente, ele diz que é aprendida do Espírito Santo. Mais uma prova, né? E para terminar aqui, mais uma citação só, no livro Contra Celso, no livro 1, né, ele diz o seguinte, acrescentaria meu argumento aqueles pontos que Celso imagina, a saber, aí ele vai contar um evento, né, que o próprio Jesus relatou o evento da abertura dos céus e da descida do Espírito Santo sobre ele no Jordão, na forma de uma pomba, vírgula, embora a Escritura não afirme que ele disse que viu isso. Ou seja, tem que o próprio Jesus relatou lá um evento, mas a Escritura não diz, né? Então, mais uma prova, né? Uma pista, um indício, como queira, da refutação de sola Escritura em Orígenes. Agora eu vou lidar com as passagens que o blog Dois Dedos de Teologia postou, né, falando que Orígenes defendeu, sim, sola Escritura, né? Aqui são poucas, tá? Também não tem muitas, né? Então vamos à primeira passagem, tá? Ele diz assim, tá falando sobre a Trindade, né? No De Principiis. Nisto, porém, já não se distingue manifestamente se o Espírito Santo é gerado ou não gerado, ou se deve ser tido também ele mesmo como filho de Deus ou não, né? Aí ponto. Aí ele diz, são estas coisas que devem ser investigadas com o melhor de nossa capacidade, através de uma cuidadosa busca a partir das Sagradas Escrituras. Ora, vamos lá. De novo, né, um assunto particular, está falando aqui sobre o Espírito Santo, se ele foi gerado ou não foi gerado, e ele está dizendo assim, ó, a gente tem que ir na Escritura para ver. Tudo bem, nós podemos ir à Escritura para confirmar doutrinas. Nenhum católico nega isso, né? A questão é que isso não prova que ele somente usa a Escritura para confirmar doutrinas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já dizia o filósofo, né? Então vamos mais um. Bem parecido, né? Quase todos caem no mesmo erro aqui, né? Ora, tudo isso, como sublinhamos, foi feito pelo Espírito Santo, para que, vendo que aqueles eventos não podem ser nem verdadeiros nem úteis, possamos ser guiados à investigação daquela verdade oculta,
e a afirmação de um significado digno de Deus naquelas escrituras que cremos inspirados por Ele. Tudo bem. O que provou disso? Que a escritura é inspirada por Deus e que nós podemos investigar as verdades das escrituras. Grande coisa, muito obrigado. Como católicos concordamos, amém, né? E não prova só da escritura, porque não está dizendo que somente a escritura é inspirada, é infalível, não tem nada disso aqui. Veja, o blog do Teologia, ele chega ao ponto de citar o livro 4 do De Principiis 6 vezes, tá? Mas ele se esquece de uma... Se esquece, né? Omite uma das citações que são interessantes, ó. No 9. E, portanto, para aqueles que acreditam que os livros sagrados não são composições de homens, mas que foram compostos por inspiração do Espírito Santo, devemos apontar os caminhos de interpretá-los que nos parecem corretos e nos apegarmos ao padrão da Igreja Celestial de Jesus Cristo, segundo a sucessão dos apóstolos. Então, olha aí de novo, a Igreja de sucessão apostólica é a única que pode interpretar a Bíblia, coisa com a qual nenhum protestante concorda, né, por definição. Bom, pessoal, aqui a gente vai terminando o estudo de Origens, porque mais curtinho, né? Mas assim, o nosso apostolado, qual é o nosso objetivo aqui, de fato, né? É mostrar que o Sola Escritura é uma ideia nova dos protestantes. Isso nunca foi defendido, né? Alguns protestantes dizem que sim, né? Porque eles querem, né, dizer que desde sempre se pensou como eles e que a Igreja Católica que corrompeu. Né, corrompeu a verdade cristã, e eles estão reformando, estão restaurando a coisa. E nós estamos apresentando informação para você, e você tira suas próprias conclusões. Tá? Mas a importância aqui é realmente observar como os padres compreendiam, como eles olhavam a Escritura, como eles olhavam a tradição. Né? Para que serve a igreja? Eu posso pegar a Escritura e atacar a igreja? Né? Usar contra a igreja? Posso pegar a Escritura para atacar a tradição? Como fazem os protestantes? Você não vê indício disso? É sempre a tríade, né? A igreja, a tradição, a escritura, os três têm sua importância, os três têm sua autoridade. Isso é muito importante, né? E então, convidar vocês para também crer como eles, como os padres da igreja. Né? Um a um aqui nós estamos mostrando. Para você que nos acompanhou até aqui, ter gostado da série, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, para que mais pessoas possam ter contato, ter acesso, né, a esse material que é riquíssimo na Patrística. Muito obrigado por nos assistir até aqui e até logo.